Povo de Dunwich. Capítulo 2. Foi no distrito de Dunwich, numa grande e em parte desabitada sede de um sítio localizada na encosta de uma colina, a cerca de 6,5 km do povoado e 2,5 km de qualquer outra residência, onde nasceu Wilbur Whatley, às 5 horas da manhã do domingo, dia 2 de fevereiro de 1913. Essa data era relembrada porque era o dia de Nossa Senhora da Candelária, que os habitantes de Dunwich, curiosamente, celebram com outro nome. E porque foram ouvidos os ruídos nas colinas e todos os cães das redondezas latiram persistentemente durante toda a noite anterior. Menos digno de nota era o fato de que a mãe fazia parte do ramo decadente dos Whatley. Uma mulher albina de 35 anos, um tanto deformada e nada atraente, que morava com um pai idoso e meio louco, de quem, em sua juventude, correram rumores sobre as mais assustadoras histórias de bruxarias. Lavinia Whatley não tinha marido conhecido, mas, de acordo com o costume da região, não fez nenhuma tentativa de rejeitar a criança. No que diz respeito ao outro lado da linhagem, os camponeses puderam especular, e assim o fizeram, de todas maneiras cabíveis. A mãe, pelo contrário, parecia estranhamente orgulhosa dessa criança escura e semelhante a um bode, que contrastava muito com o seu doentio albinismo de olhos cor-de-rosa, e costumava sussurrar muitas profecias curiosas sobre seus poderes incomuns e seu futuro brilhante. Lavinia era bem capaz de mencionar tais coisas, já que era uma criatura solitária e dada a vagar em meio a tempestades nas colinas, tentando ler os grandes livros mal-cheirosos que seu pai herdara através de 2 séculos de existência dos Whatley, e que estavam se desmantelando com o tempo e com os buracos de traça. Nunca fora à escola, mas se alimentava de fragmentos desconexos de sabedoria antiga que o velho Whatley lhe havia ensinado. A remota sede sempre fora temida devido à reputação do velho Whatley de ser praticante de magia negra, e a inexplicada morte violenta da senhora Whatley, quando Lavinia tinha 12 anos, não havia ajudado a tornar o local popular. Isolada, em meio a estranhas influências, Lavinia apreciava os devaneios selvagens e grandiosos e as ocupações singulares. Em seu tempo livre, não se dedicava muito aos cuidados da casa, de onde todos os padrões de ordem e limpeza haviam desaparecido há muito tempo. Houve um grito horrível que ecoou até por sobre os ruídos das colinas e os latidos dos cães na noite em que Wilbur nasceu, mas nenhum médico ou parteira conhecidos fizeram seu parto. Os vizinhos não sabiam nada dele até uma semana depois, quando o velho Whatley conduziu seu trenó pela neve até o povoado de Dunwich e disse umas palavras incoerentes para o pessoal da venda de Osborne. Parecia haver uma mudança no velho, um novo elemento de dissimulação em seu cérebro enevoado que subitamente o transformou de objeto em sujeito do medo, embora não costumasse ser perturbado por nenhum acontecimento familiar corriqueiro. Em meio a tudo isso, mostrou um certo orgulho, que pôde também ser notado em sua filha posteriormente, e o que ele disse sobre a paternidade da criança foi lembrado, anos depois, por muitos daqueles que o ouviram. Não quero nem saber o que o povo fala. Se o filho da Lavinia parecesse com o pai, não ia parecer com nada conhecido. Vocês acham que só tem gente igual que a gente daqui? A Lavinia já leu e viu umas coisas que a maioria de vocês só sabe falar. Eu acho que o homem dela é dos melhores que vocês podem encontrar desse lado de Aylesbury. E se vocês conhecessem das montanhas, como eu, não ia perder melhor casamento na igreja do que o dela. Vou falar uma coisa pra vocês. Um dia vocês vão ouvir um filho da Lavinia chamar o nome do pai no alto da colina Sentinela. As únicas pessoas que viram Wilbur durante o primeiro mês de sua vida foram o velho Zechariah Whatley, dos Whatley não decadentes, e Mamie Bishop, a companheira de Earl Sawyer,
A visita de Mamie foi mesmo por curiosidade, e as histórias contadas por ela, depois, fizeram justiça às suas observações. Mas foi então que Zechariah levou 2 vacas leiteiras da raça Alderney que o velho Whatley havia comprado de seu filho Curtis. Isso marcou o começo de uma sequência de compras de gado da parte da família do pequeno Wilbur, que só terminou em 1928, ano em que se deu o horror de Dunwich. No entanto, o estábulo em ruínas dos Whatley em nenhum momento pareceu estar superlotado de gado. Houve uma época em que as pessoas ficaram curiosas, a ponto de subir às escondidas para contar o rebanho, que pastava precariamente na encosta íngreme acima da velha sede, mas nunca conseguiram encontrar mais do que 10 ou 12 animais anêmicos e exangues. Era evidente que alguma praga ou doença, talvez disseminada através da pastagem insalubre ou do madeiramento e dos fungos contaminados do estábulo imundo, estava causando um alto índice de mortalidade no gado dos Whatley. Feridas ou chagas esquisitas, algo semelhante a incisões, parecia afligir o gado que se encontrava à vista. E 1 ou 2 vezes, durante os primeiros meses de vida do menino, alguns visitantes sugeriram ter reconhecido chagas similares nos pescoços do velho grisalho barbado e de sua desleixada filha albina, de cabelo crespo. Na primavera, após o nascimento de Wilbur, Lavínia retomou suas costumeiras perambulações pelas colinas, carregando em seus braços desproporcionais a criança morena. O interesse popular pelos Whatley diminuiu, depois que a maioria dos camponeses já havia visto o bebê, e ninguém se preocupou em comentar sobre o acelerado desenvolvimento que aquele recém-nascido parecia exibir todos os dias. O crescimento de Wilbur era de fato impressionante, visto que num prazo de 3 meses de seu nascimento, havia atingido um tamanho e força muscular incomuns para crianças com menos de 1 ano completo. Seus movimentos e até mesmo seus sons vocais mostravam prudência e decisão muito peculiares para uma criança, e ninguém estranhou quando, aos 7 meses, começou a andar sem ajuda, com pequenos tropeços que desapareceriam no próximo mês. Pouco tempo depois, no Halloween, uma grande fogueira foi vista, à meia-noite, no cume da colina Sentinela, onde está a velha pedra em forma de mesa entre seu túmulo de ossos antigos. Surgiram muitos comentários quando Silas Bishop, dos Bishop não decadentes, mencionou ter visto o menino subindo correndo com muita rapidez a montanha, à frente de sua mãe, cerca de 1 hora antes de as chamas serem notadas. Silas estava arrebanhando uma novilha desgarrada, mas quase esqueceu sua missão quando avistou, de relance, a presença das 2 figuras iluminadas, parcialmente, por sua lanterna. Elas dispararam a correr pelo mato rasteiro, quase sem fazer barulho, e o pasmado observador parecia acreditar que estavam inteiramente nuas. Mais tarde, já não podia ter certeza com respeito ao menino, que poderia estar vestido com um tipo de cinto com franjas e uma bermuda ou calça escura. Wilbur nunca mais foi visto, vivo e consciente, sem um traje completo e muito bem abotoado, pois o desalinho, ou iminente desalinho, deste sempre parecia enfurecê-lo e alarmá-lo. Seu contraste com a esquálida mãe e o avô a este respeito era um fato muito observado até que o horror de 1928 sugeriu a mais válida das razões. No mês de janeiro seguinte, houve apenas alguns boatos sobre o fato de que o moleque negro da Lavigne havia começado a falar com somente 11 meses. Seu modo de falar era algo notável, tanto por ser diferente do sotaque comum à região, quanto por não apresentar aquele balbucio infantil de que muitas crianças de 3 ou 4 anos podem muito bem se orgulhar. O menino não era falador. Entretanto, quando falava, parecia expressar algum elemento indefinível e totalmente alheio a Dunwich e seus habitantes. A estranheza não estava no que ele dizia,
ou nas simples expressões que ele usava, mas parecia vagamente ligada à sua entonação ou aos órgãos internos que produziam os sons pronunciados. Também seu aspecto facial era notável pela maturidade. Embora apresentasse a mesma ausência de queixo da mãe e do avô, seu nariz era firme e precocemente modelado, aliado à expressão dos grandes, escuros e quase latinos olhos, davam-lhe um certo ar de adulto e uma inteligência fora do comum. Era, contudo, extremamente feio, apesar de sua aparência brilhante. Havia algo quase caprino ou animalesco em seus lábios grossos, na pele amarelada e de poros grandes, nos cabelos crespos e grossos e nas orelhas estranhamente alongadas. Logo, tornou-se decididamente ainda menos apreciado do que sua mãe e seu avô, e todas as suposições sobre ele eram pinceladas com referências à antiga magia do velho Attley, e a como as colinas, certa vez, tremeram quando ele gritou o terrível nome de Yog-Sothoth, no meio de um círculo de pedras, segurando um enorme livro aberto à sua frente. Os cães detestavam o menino, e ele era sempre obrigado a tomar várias medidas defensivas contra seus latidos ameaçadores.